Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos, estamos agora na aula 17, iniciando a potenciação na forma trigonométrica. Vamos dividir em duas partes. Nessa parte 1 vamos apresentar a relação que a gente tem de potenciação na forma trigonométrica e faremos 3 exercícios de fixação. Na parte 2 faremos mais 3 exercícios. Tranquilo? Então vamos apresentar a relação que a gente tem. Veja. Z igual a ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Z elevado a N será, vou pegar o ρ também elevado a N, e o argumento eu vou multiplicar. Na potência a gente multiplica. Então fica cosseno, deixa eu melhorar aqui a escrita do cosseno, vai ficar cosseno de N vezes θ mais I, que multiplica seno de N vezes θ. Essa é a ideia. Então veja, vamos pensar por que a gente multiplica por N. Vamos entender de forma bem intuitiva. Se eu, por exemplo, quero Z elevado à quarta potência, é um produto de 4 fatores iguais a Z. E nós vimos que na multiplicação, e o argumento de Z é θ. Então, vou colocar aqui em cima só para representar uma ideia. O argumento desse é θ, o argumento desse também é θ, o argumento desse é θ, todos são iguais, o argumento. Então, quando a gente multiplica esses dois, a gente vai somar pela fórmula que a gente tem de multiplicação. A gente multiplica os ρs, os módulos, e soma os argumentos. Vai dar θ mais θ, 2 vezes θ. Quando a gente multiplica esses dois, que eu tenho o argumento θ mais θ, 2 vezes θ. E agora a gente tem que multiplicar o resultado desses dois com esses dois. A gente vai multiplicar os módulos, mas a gente vai somar os argumentos. 2θ mais 2θ, lá no final vai ser 4θ. Então o que a gente vai fazer? Se a potência é 4, a gente vai multiplicar 4 N vezes θ, ou seja, no caso o N sendo 4, 4 vezes θ. Então essa vai ser a ideia. Vamos apagar essa parte, é só uma forma que a gente usou, bem intuitiva, para exibir realmente essa potenciação, ok? Então vamos marcar primeiro essa relação, que ela é importante na resolução dos exercícios, e vamos começar no exercício, obviamente, número 1. Z igual a 2 vezes cosseno θ mais I multiplicado por seno θ. Quero Z elevado a 4. Então aqui nós temos o ρ. Nós temos aqui o valor do módulo. A gente vai fazer Z elevado a 4, sendo o ρ elevado a 4, vezes o cosseno de 4 vezes θ. O θ é 60 graus, mais I seno de N vezes θ, 4 vezes 60 graus. A gente vai ganhar já tempo aqui, nós já sabemos o valor do ρ, que é 2. Então, quando a gente faz a potência Z à quarta, pego o ρ elevado à quarta, então elevo o módulo e multiplico os argumentos. Portanto, Z elevado a 4 será igual 2 à quarta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então fica 16 vezes o cosseno de 4 vezes 60 é 240, mais I multiplicado por seno de 4 vezes 60, 240. E aí, nesse caso, é só verificar no ciclo trigonométrico o valor de cosseno de 240 e o seno de 240. Vamos aqui no ciclo. Aqui 90, 180, então está entre 180 e 270. Mas está mais próximo de 270 do que do 180. A projeção no eixo dos cossenos vai dar na metade certinha. Por quê? Porque o 240, na redução ao primeiro quadrante, é 240 menos 180. Então vai dar 60 graus.
Então, todas as relações que eu tenho aqui no terceiro quadrante, né, todas as duas, seno e cosseno, vai ser relacionadas com 60 graus. Cosseno de 60 é meio, seno é raiz de 3 sobre 2. Então a ideia vai ser essa aqui, só que aqui nós temos menos meio, e para o seno está quase próximo de menos 1, menos raiz de 3 sobre 2. Substituindo para cosseno de 240, o cosseno é menos meio, e o seno de 240 menos raiz de 3 sobre 2. Vou colocar aqui um colchete, já que nós já abrimos um parêntese aqui no menos raiz de 3 sobre 2. Agora basta aplicar a distributiva, termo a termo, 16 vezes menos meio e 16 vezes menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. Resultado final, 16 vezes menos meio dá menos 8. Aqui também um número negativo. O 16 eu vou simplificar com 2, dá 8. 8 raiz de 3 vezes i. Esse, portanto, será o nosso resultado final de z elevado a 4. Para representar no plano Argand-Gauss, nós vamos ter o eixo real menos 8. Vamos pensar, obviamente sem escala, mas aproximadamente aqui. E menos 8 vezes raiz de 3, o valor de b, no eixo imaginário. Então, menos 8 raiz de 3. O encontro, a gente vai ter aqui z elevado a 4. E aqui o módulo desse número complexo, a gente já tem aqui 16, porque aqui já está na forma trigonométrica. Então, nós temos essa resposta que está correta, essa resposta na forma trigonométrica, e temos a resposta na forma algébrica. Detalhe, nós temos também como verificar no plano o argumento, que é 240. Está aqui, 90, com mais 90, 180, com mais 60. Esse é o θ 240 graus. Obviamente, esse ângulo será 60 graus, mas ele não é um argumento, né? E o que falta aqui é 30 graus. 240 mais 30 graus, 270. Tá aí as duas respostas que a gente tem para z elevado a 4. Perfeito? Muito bem. Exemplo ou exercício número 2. Calcular 1 mais i elevado a 10. Note, aqui nós temos o valor de z. Nós podemos transformar esse número complexo que está na forma algébrica, 1 mais i, para a forma trigonométrica. Então, temos aqui o z igual a 1 mais i, a parte real é 1, a parte imaginária aqui é 1 vezes i, e o b vale 1. Temos aqui que o módulo desse número complexo, que é o ρ, vai ser raiz de 2. Mas por que raiz de 2? Porque a gente aplicando aqui ρ ao quadrado é igual a, pegando esse triângulo retângulo, essa medida é 1, então 1 ao quadrado, e essa medida também é 1, 1 ao quadrado. Por isso dá 1 mais 1, 2. ρ ao quadrado é 2, ρ é igual a raiz de 2. Então agora a gente pode pensar apenas no argumento, que vai do eixo real até o módulo. Esse ângulo, como aqui é um quadrado, está dividido ao meio, é 45 graus. Então nós podemos transformar esse número complexo, que é 1 mais i, na forma trigonométrica. Ρ, vamos colocar a fórmula trigonométrica, cosseno θ mais i vezes seno de θ. E aí o ρ é raiz de 2, vezes cosseno, o θ é 45 graus, mais i vezes seno de 45 graus. Muito bem. Se eu quero z
elevado à 10ª potência, eu pego o ρ, elevo a 10ª, então o módulo eu elevo e o argumento eu multiplico, então fica 10 vezes 45 graus, mais I seno de 10 vezes 45 graus. Vamos passar aqui para cima, temos espaço aqui ainda, então z elevado à 10ª potência será igual. Raiz de 2 elevado à 10ª, veja, eu tenho aqui como transformar essa ideia em fração. 2, aqui tem 1 e aqui tem 2. Então, é 2 elevado a meio. Então, 2 elevado a meio, porque aqui a raiz é 2, eu vou elevar isso à 10ª. Essa é uma boa ideia para a gente elevar uma raiz a uma potência grande. Então, transforma aqui em uma potência com fração, é 2 elevado a meio, elevado a 10ª. Repete a base e multiplica, os expõe meio vezes 10 é 5. E aí 2 elevado a 5 é 32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Então, esse resultado é 32 vezes cosseno de 450. 10 vezes 45, 450. Como é um ângulo fácil de calcular, porque está próximo de 360, ele vai dar uma volta, 360, só que ainda faltam 90, porque 450, se eu dividir, vou fazer no rascunho, depois, se eu dividir por 360, vai dar uma volta, 1 vezes 360, 360. Sobra 90 graus. Então, esse ponto vai representar o ângulo de 450. Ou seja, aquele arco que a gente está buscando será 450. Que, na verdade, será 90 graus. E aí, quanto que vale o cosseno de 90 graus, já que 450 é arco côngruo a 90 graus. O cosseno eu projeto aqui, vai dar 0, cosseno vai dar 0, então isso aqui vai sumir. E o seno de 450, o próprio eixo já está presente aqui no ponto, vai dar 1 positivo. Então, fica 1 vezes o I. Então, aqui vai ficar 0 mais I vezes 1. Então, vai ficar 0 mais 1 vezes I. Ou seja, Z elevado à 10ª potência é 32I. Já é o resultado final do exercício. Vale a pena a gente trabalhar aqui com a ideia lá no início da aula, quando a gente tinha 1 mais I elevado a um número muito grande. Então, esse número complexo é bem conhecido. A gente não precisa fazer essa transformação. Mas isso só pode ocorrer quando for esse número complexo. Vocês vão ver que o próximo exemplo, número 3, eu não posso fazer isso mais. Nesse aqui a gente pode usar o seguinte artifício. Não vou fazer de forma completa, mas trago a ideia para vocês, que é a seguinte. Eu posso transformar 1 mais I elevado à 10ª em 1 mais I ao quadrado elevado à 5ª, porque na hora que eu multiplico eu volto, é equivalente a essas duas expressões. E esse desenvolvimento, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, vai dar 2 vezes I. Por que vai dar 2 vezes I? Como a gente já começou, vamos finalizar. Porque vai ser 1 ao quadrado 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2I, mais o quadrado do segundo, que é I ao quadrado. E o I ao quadrado é menos 1, que corta com esse 1, resulta em 2 vezes I. Então, toda essa expressão aqui é 2 vezes I elevado a 5. A gente já acha o resultado direto, sem necessidade de usar a forma trigonométrica. Mas fiz isso para a gente poder usar esse método também, mas nem sempre isso é válido. Para esse número complexo específico, isso é possível. Para outros, talvez não seja, o próximo não vai dar para fazer isso.
2 à quinta vezes I à quinta. 2 à quinta é 32. E o que vai ser para a gente I elevado a 5? A gente sabe que eu posso transformar em I ao quadrado elevado ao quadrado vezes I elevado a 1. Porque aqui vai ficar I à quarta vezes I elevado a 1, I à quinta. Aqui é menos 1 elevado ao quadrado, é 1. Então, tudo isso aqui é 1 vezes I, 32I. O mesmo resultado que a gente teve anteriormente. Ok? Mas lembrando, só dá quando aqui for 1 mais I ou quando é 1 menos I. Também dá para fazer isso. Agora veja, o exercício número 3, nós não conseguimos usar essa ideia que a gente teve. Então aqui não temos outra forma. Ou você trabalha na forma trigonométrica, ou multiplica aqui várias vezes esse termo. Na verdade, 4 vezes ele. Porque a potência é 5, então são 5 fatores, né? 1 menos raiz de 3i. Agora, como transformar esse número na forma trigonométrica? Veja, 1 menos raiz de 3i, menos 1 menos raiz de 3 na parte do eixo imaginário. Esse será o nosso número complexo. Primeira coisa, encontrar o ρ. Esse ρ ao quadrado, vamos usar aqui o triângulo retângulo, será raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, mais esse lado aqui, que é 1 ao quadrado, que é 1. Portanto, o ρ ao quadrado é 4. Como eu quero módulo positivo, o ρ vai ser 2. Então, já temos que ele vale 2. Vamos pensar nesse ângulo aqui. Ó. Podemos pensar em outro ângulo também aqui, o de baixo. Qualquer um será satisfatório. Vou pegar esse triângulo e aí vou usar agora o seno. Seno desse ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Ainda não é o argumento. O seno de alfa, vamos pegar aqui, seno de alfa, vai ser o cateto oposto. Esse cateto oposto é raiz de 3, vou pegar o valor só absoluto, o módulo positivo, é um triângulo, dividido pela hipotenusa, que é o módulo, que é o ρ, que é 2. E qual é o ângulo cujo seno da raiz de 3 sobre 2 no primeiro quadrante? Só pode ser 60 graus. Se eu viesse aqui embaixo, nesse de azul, eu iria encontrar 30 graus, porque o seno seria 1/2. Mas não tem problema algum. Se aqui é 30, obviamente aqui é 60. Mas o nosso argumento, ele vai do eixo real até o módulo. Então é 90 mais 90, 180, mais 60, 240 graus. Esse é o valor do argumento. Então, o que a gente está querendo é pegar esse z que é igual a menos 1 menos raiz de 3, vezes i. Queremos z na forma trigonométrica. Vai ser o ρ, que é 2, vezes o cosseno de θ, é o argumento todinho aqui, 240 graus, mais i, seno de 240 graus. Muito bem, vai dar trabalho, mas é dessa forma que a gente vai ir criando maturidade nesse desenvolvimento. Z elevado à quinta potência, Z elevado à quinta, eu pego o ρ eleva à quinta, então a gente já viu que é 32, inclusive no exercício anterior. 2 elevado à quinta, 32. Vezes o cosseno de... Agora, se eu quero elevar a 5, eu vou multiplicar, vou até fazer de outra cor, por 5 o argumento. 5 vezes 240, mais i vezes seno de 5 vezes 240. E quanto vale 5 vezes 240? Então, z elevado à quinta, 32 vezes o cosseno. 5 vezes 200 é 1.000. 5 vezes 40 é 200. Então, é 1.200 graus, mais i, seno de 1.200 graus. Agora, basta a gente transformar
esse ângulo de 1.200 dentro aqui do ciclo trigonométrico. Vamos verificar qual vai ser o arco côngruo a ele. Vou dividir 1.200 por 360. Se eu pegar 4, vai passar. Então, são 3 voltas. 3 vezes 360. Se fosse 3 vezes 300, 900. 3 vezes 60, 180. Então, dá 1.080. Subtraindo 120 graus. Então, o ângulo 1.200 ele é côngruo a 120. E 120 está aqui. Qual vai ser o cosseno? Projetando no eixo dos cossenos é menos meio. Projetando no eixo dos senos, ele é côngruo aqui. Tem o mesmo resultado que o seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Então, como os nossos espaços estão reduzidos, ainda tenho aqui condições de apagar, porque a gente já fez aqui a divisão. Vamos tentar finalizar agora esse resultado aqui. Z elevado à quinta será 32 vezes cosseno de 1.200. É exatamente um arco côngruo a 120. O cosseno é menos meio. E o seno de 1.200 é positivo, raiz de 3 sobre 2. Aplicando a distributiva, menos 1 menos raiz de 3 vezes i elevado a 5, será o resultado final aqui, 32 vezes menos meio, dá menos 16. E simplificando 32 com esse 32 dá mais 16. 16 raiz de 3 vezes i. Está aí, portanto, o resultado final do nosso exercício. Professor, e se a gente multiplicar menos 1 menos raiz de 3i, vou multiplicar por ele próprio, depois de novo, a gente consegue chegar aqui? Com certeza. O problema é que quando aparece isso em provas de vestibulares, aqui aparece um número muito grande que impede você fazer isso, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Se aqui o número fosse 50, você não vai ter tanta facilidade de fazer na forma algébrica. Pense no número aqui 240. Aí a gente só pode pensar no ciclo trigonométrico, que é a transformação de um número complexo na forma trigonométrica. Tranquilo? Muito bem. Então espero então nessa aula ter contribuído com essa análise, né? Foi realmente uma aula que trouxe um pouco de desgaste nas operações, mas foi muito útil aí para a gente dar continuidade aos estudos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.